treine o seu colaborador para que ele possa sair, mas trate-o também tão bem para que ele possa ficar. E às vezes a gente vai muito nessa, tipo, eu não vou treinar. Tem uma frase do Henry Ford que eu adoro quando a gente fala sobre isso, que é: pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar e ver ele ficar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para quem é dono de negócio de alimentação, para quem é líder nesse setor e quer avançar, quer crescer, quer escalar, quer ter mais resultados, sair da operação. Esse aqui é o teu podcast. E hoje a gente está com um episódio muito especial, tô aqui com um convidado, uma honra te ter aqui. João, seja muito bem-vindo. Tamo junto, Rafa. Obrigadão pelo convite e é um prazer meu estar aqui e participar junto com você, que é referência nesse assunto. Tamo Maravilha. Junto. Gente, pra quem não conhece, se por acaso alguém não conhece, acho que todo mundo que tá me assistindo aqui deve conhecer o João, mas o João Barcelos, ele é embaixador do iFood, é o maior especialista do iFood do Brasil e se ainda não é, em breve vai ser do mundo, então é uma honra te ter aqui hoje pra gente falar sobre delivery. Bora lá, João? Vambora, e tô aí pra responder qualquer pergunta e trazer tudo aquilo que vocês quiserem que eu traga. Maravilha. João, tem um desafio para esse episódio aqui de hoje pra gente falar. Eu sei que iFood, o algoritmo, ele muda muito. Sim. Às vezes uma coisa que funciona hoje, amanhã não funciona mais. E eu sei que tu tem o teu lado pastoral também. Sim. E aí, qual que é a dinâmica que eu quero trazer aqui pra gente hoje? O que funciona hoje e vai continuar funcionando sempre? Por exemplo, eu gosto da Bíblia de capa a capa, né? De Sim. capa contra capa. Mas, em específico, o livro de Provérbios, escrito por Salomão, são verdades que ele escreveu há 3.000 anos, continua funcionando hoje e daqui 3.000 anos vai continuar funcionando. Então, o meu desafio é, o que funciona hoje no delivery e que vai continuar? Então, por exemplo, eu vejo que tu viaja muito, tu sempre vai pra China, vai pros Estados Unidos, tu tá sempre buscando tendência. Então eu quero falar sobre algumas tendências que tu vê do mercado, mas o que tu acredita que é coisas que são perenes, que independente do que mude, algoritmo mude, se hoje é iFood, amanhã é outro, se não importa, o que vai funcionar sempre. Então, esse é o nosso desafio. Bora. Topa? Bora? Vambora. Então vamos lá. Cara, eu acredito muito assim que sei lá, pelo menos 3, 4 coisas assim nunca vão mudar. E no demais, assim, a gente vai ver mudança ano a ano. Maravilha. Então, antes da gente ir pra isso, queria pedir pra tu contar pra gente um pouco da tua história, se caso alguém aqui ainda não te conheça, como que o João Barcelos se tornou o que ele é hoje? Da onde que veio isso? Cara, essa é uma história que eu conto bastante, assim. Eu comecei em 2016. 2015 eu tive uma experiência ali com alimentação, né? Mas a gente vendia em grupos de Facebook, eu e a minha esposa. Foi bem no começo do casamento, assim, a gente teve uma ideia e tal, vamos fazer, vamos. Só que aí a gente vendia sabe aquela barca de açaí? Só que a gente vendia com petisco, né? Aí a calabresa, frango a passarinho, tudo junto. Meu Era Deus. como se fosse uma barca de churrasco, entre aspas, né? E na época o Facebook era muito forte, né? A rede social era o Facebook. E a gente vendia nos grupos do bairro, era venda, troca, né? Aqueles grupos de engajamento da região. Só que logo viralizou e, tipo assim, um monte de gente começou a copiar e vender muito barato. E eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito de concorrer com aquilo que todo mundo tá fazendo, entendeu? E porque na guerra do preço só quem ganha é o cliente. E quem ganha na guerra do preço geralmente perde, né? E aí eu tive essa consciência, parei e tal. A gente teve uma loja de paleta mexicana também, né? A gente pegou bem na febre. Foi a segunda loja de São Paulo, era nossa. A gente tinha sociedade, não deu certo. A loja deu muito certo, assim. É aquele negócio que você fala assim, não, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida e parece que nunca vai acabar, né? Só que quando a gente desfez a sociedade, a loja que dava muito certo ficou pro outro lado da sociedade, a gente saiu pra gente abrir em outro lugar. E quando a gente abriu em outro lugar, foi bem quando já tinha aberto em todos os shoppings de São Paulo. E aí a gente já não tinha mais competitividade, porque as pessoas, elas não queriam ir em loja de rua. Elas queriam ir na loja do shopping, né? Queria pegar a fila e tal. Então, assim, a gente meio que teve duas experiências negativas, assim. Que no começo foi muito bom, mas que no final deu muito ruim.
E a gente quebrou, né, nessa loja de paleta mexicana. E aí eu falei assim, poxa, a gente tá aqui, não dá em São Paulo, aonde que não tem loja de paleta mexicana. Aí vai daqui, vai dali, e Deus nos deu uma direção de ir pra Praia Grande. A gente sai da capital, a gente vai morar no litoral e leva toda a estrutura da loja, alugamos um ponto bom, quase de frente a um supermercado Extra, numa avenida principal, e montamos. E cara, deu muito ruim. Também não vendeu. Não tinha loja no shopping da Praia Grande, não tinha paleteria, mas mesmo assim a gente pegou uma crise assim, os quiosques não vendiam, tava horrível o comércio, quebramos mais uma vez. Então a gente tinha começado e desistido um negócio no Facebook de alimentação, tivemos uma sociedade, deu muito certo, mas no final os sócios falaram assim, a gente quer comprar a sua parte e você vai ter que sair. A gente teve que sair e não recebemos pela nossa parte. Aí a gente abriu uma loja em Itaquera, deu errado. Fomos pra Praia Grande, abrimos uma loja, deu errado também. Fui vender artesanato na rua. E nisso eu conheci um cara que era representante de uma marca de brinquedo. E ele ficou doido com o meu artesanato, que era uma raquete que eu mergulhava na água com detergente. Quando eu puxava, vinha aquela bolha de sabão. E aí ele veio perguntando e tal, a gente começou a conversar. E eu já tinha ido pra China, porque antes de eu me casar, antes de tudo isso, os meus pais vendiam roupa. E através disso eu comecei a gostar e comecei a pegar roupa pro público jovem, roupa de marca, mas eu pegava na 25 de março, no Brás, aos meus fornecedores, e através disso eu fui parar lá na China para pegar direto da fonte. Então eu já tinha ido pra China comprar roupa, trazer, revender, mas é a mesma coisa da competição. Outras pessoas descobriram, começaram a ir e vender mais barato. Eu falei, aí eu parei de vender. Foi quando eu entro no negócio de alimentação, aí eu paro de novo, aí eu entro na paleta mexicana, aí eu quebro. E aí esse cara conversando comigo, ele falou, cara, esse brinquedo, se você levasse na mão dos chineses ali, cara, eles fariam um negócio, porque é muito artesanal isso aí, mas é muito louco. Falei, cara, eu sei, a China é legal mesmo, eu já fui. Aí o cara falou, não é possível, você nunca foi pra China. Falei, já fui. Ele falou, como? Me prova. Aí eu falei assim, abre o Facebook aí. Vê meu Facebook. Aí tinha foto com chineses, né? Eu e meu pai na China e tal. Ele falou, pô, eu trabalho com chineses, eu represento chineses aqui, e eu nunca fui pra China. E eu sou bem sucedido, isso, aquilo, outro. E como que fosse um menino novo, jogado numa esquina da Praia Grande, vendendo artesanato, já foi pra China, já fez tudo isso que você tá me contando, já faliu, já quebrou, já recomeçou, que eu contei minha história pra ele. Ele falou assim, cara, eu vou te dar um conselho. Vai embora daqui, arruma um emprego, serve alguém, e a primeira oportunidade que você tiver, vai empreender com a sua família. Você não nasceu pra trabalhar pra ninguém, você é um cara inteligente. E ele começou a me dar um conselho, assim, ele já era um senhor. Senhor não, ele já tinha uns 60 anos de idade, mas era benzão, assim mesmo, de saúde e tal, forte. Ele tinha o cabelo branco pra trás, assim, grande. Ele falou assim, vai embora. E o olho dele pegava fogo quando ele falava pra mim. E eu volto pra casa, assim, atordoado, falo com a minha esposa, falei, a gente precisa voltar pra São Paulo. Encontrei um cara assim, ele falou que esse lugar aqui é um lugar de aposentados e o emprego que tem é pra quem nasceu aqui, mora aqui, a gente não vai conseguir prosperar. E aí a gente volta pra São Paulo, eu arrumo um emprego numa empresa de alimentação saudável e como vendedor B2B eu vendia pra postos de conveniência, né, postos de gasolina e tal, era congelados, vendia pra eles revender. E vou e consigo vender. E aí esse cara tinha unidade de delivery também, de Dark, em São Paulo. Isso que ano? Cara, aí já era 2016. Tá. Aí em 2016... E ainda era muito incipiente esse mercado de delivery, Exato. né? 9 anos atrás, ele já tinha iFood, Rappi, Uber Eats e Pedidos Já. Eram os 4 aplicativos que tinham na época. O iFood tinha lá seus 3 anos de vida, né? Teoricamente, do jeito que é. Na forma que é, porque o iFood nasceu como um site, foi um disque, um folheto e tal. Então o iFood já estava começando a ser algo digital e legal. Mas ainda tinha pouquíssimos restaurantes ali, a galera não acreditava tanto. E aí um gerente de uma operação dele, na Avenida Rebouças, perto do Hospital das Clínicas,
ele pediu pra sair, o gerente. E aí ele falou, pô, aí o dono da empresa falou assim, os funcionários que estão aqui, eles não têm perfil pra gerência. Pô, mas o João tem. Eu já era casado, já tinha uma filha. E aí ele falou assim, pô, João, vem aqui. Aí fui lá e ele falou assim, ó, quero te dar um cargo de responsabilidade, você é o mais novo na empresa, mas você já é pai, você já é casado, tem responsabilidade, eu preciso que você cuide do negócio aqui, mas não é nada de bicho de 7 cabeças. Você só vai gerenciar o delivery. Você vai olhar pra ninguém me roubar, você vai cuidar das rotas, né, dos entregadores. Na época não tinha logística do iFood, você tinha que entrar no site da Log, botar o endereço do cliente, fazer o cara vir retirar, era uma loucura. Beleza, eu aceitei, virei gerente. Só que ao invés de só fazer o que me mandavam fazer, eu comecei a mergulhar no universo de entender o que o iFood é, como que faz para vender na Rappi, como que funciona a Uber Eats. E eu comecei a mexer, o negócio foi vendendo, e foi ali que eu aprendi a trabalhar com o iFood. Tem um princípio, eu sempre falo isso, pra quem já ouviu o podcast talvez já ouviu, mas eu vou reforçar porque pra mim é muito forte. Eu não sei se já leu aquele livro do Napoleão Hill, As 16 Leis do Triunfo. Não. Eu gosto muito porque ele também é um livro provado no tempo, que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Legal. E ele estudou por 25 anos as pessoas de sucesso na época, no final de 1800, qual que era as pessoas de sucesso nos Estados Unidos naquela época, 25 anos estudando, para descobrir quais que eram os fatores em comum das pessoas que tinham sucesso. E o quarto princípio da lei do triunfo é fazer mais do que obrigação. Legal. Um dia, eu até te dei um livro aí do Dema, né? E eu falei isso pro Dema, e o Dema falou assim, Rafa, legal. Faz todo sentido. Mas Jesus já falou isso também. Porque ele falou, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Então, no fim das contas, tudo já estava lá na Bíblia. Verdade. Mas esse livro também, assim como a Bíblia, foi um livro que mais mudou. E é o que tu trouxe, né? Tu poderia ter só ficado lá, vai ser gerente, vai cuidar aqui das rotas, e talvez tu estaria lá até hoje. Exatamente. E olha o que virou. Por quê? Porque tu estava fazendo mais que obrigação. Então esse princípio de, pode chamar do nome que quiser, fazer mais que obrigação, ou se te pedir para andar 1 milha, andar 2, faz diferença. Então aqui para quem é dono e para quem é líder, nunca faça só o que é pedido. Nunca diga aquela frase assim, mas eu não sou pago para isso. Exato. Isso não é minha obrigação. Sempre faça mais, né? Eu aprendi assim, Rafa, que o colaborador que não vai ser honrado, que não vai crescer... Tem 2 tipos de colaborador. O colaborador, o que não faz o que é mandado e o que só faz o que é mandado. Esses 2 aí, ele tem dias contados. Porque se chegar alguém que faz além, acabou. Ele vai tomar o seu lugar. Exposto, né? Ele vai, porque não tem como, é lógica, né? Então, eu aprendi isso. E assim, eu fui muito ensinado pelo líder lá na época, o dono da empresa, né? O nome dele é Clayton também. E ele me ajudou muito, assim, muito. Só que o que aconteceu? As coisas começaram a aumentar, as vendas a aumentar, porque aí eu fui entendendo. O iFood mandava um e-mail na época, e eles falavam assim, ó, essa semana sua loja teve 2.000 visitas e teve 200 vendas. Aí eu ficava assim, como que 2.000 pessoas passaram por aqui, só 200 compraram? E aí eu comecei a fazer o caminho do cliente. Eu sentei na cadeira do cliente e eu começava a entrar e fazer o processo de compra na própria loja. O que faria eu não comprar? Pô, esse nome desse produto tá esquisito. É como se diz na engenharia reversa, né? Exatamente. Pega ali e vai ao contrário. Isso é uma linha de pensamento fantástica, Exatamente. Né? Putz, essa foto não tá legal. Cara, se eu mudar o pedido mínimo, seria mais fácil. Eu comecei a fazer esses ajustes. Aí começou. Até eu ser mandado embora. Pô, João, por que você foi mandado embora? Cara, eu fui mandado embora. E aí depois, uma pessoa que trabalhava lá ainda me ligou. Pô, João, cara, no sentimento aí, pô, você é tão bom, tão legal e tal. O seu filho pra nascer, eu tava com minha esposa grávida. Cara, eu fiquei sabendo que você foi mandado embora porque você tava sabendo demais. Eu falei, como assim? Ah, cara, eu ouvi falando aqui que você tava muito espertinho. Eu falei, putz, não tem isso também. Às vezes você vai encontrar liderança que não vai aceitar o seu desenvolvimento. Mas aí, né? A liderança é fraca, né? Eu ensino muito sobre liderança nas minhas mentorias e imersão. E eu tenho uma frase na minha imersão que eu uso que é o seguinte:
treine o seu colaborador para que ele possa sair, mas trate-o também tão bem para que ele possa ficar. E às vezes a gente vai muito nessa, tipo, eu não vou treinar. Tem uma frase do Henry Ford que eu adoro quando a gente fala sobre isso, que é: pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar e ver ele ficar. E o pior é que a maioria dos donos faz isso. Exato. Não treina com medo de que vai ficar, o cara vai ser bom. Só que eu falo assim, ó, se o cara for tão bom quanto você, tem 3 caminhos. Ou ele vai virar teu líder, ou ele vai virar teu sócio, ou vai virar teu concorrente. Então, assim, eu treino o máximo meus colaboradores. Eu ensino que treine o máximo. Cara, se esse cara ficar tão bom, convida ele para ser teu sócio, coloca ele como líder. Uma das minhas operações, que é uma operação de sanduíches, a Fox Sanduíches, é um ex-funcionário meu. Ele se destacou tanto, ele executava tanto esse princípio de fazer mais do que obrigação, que eu falei, cara... Não tem como não tem como segurar. Não tem como segurar. E segurei e vai voar. E aí eu falei, vamos fazer uma sociedade? Porque aí na pandemia ele começou, quando a gente teve que fechar os restaurantes ali, ele começou em casa a fazer pão, e aí começou a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, então já tinha essa coisa de sempre fazer mais, na empresa fazia. Quando voltou, aí com a demanda não deu conta, eu falei, cara, e aquele teu negócio? Como é que a gente podia ver? A gente começou a pensar, a conversar, mudou pra sanduíche, não só a venda de pão, e criou um negócio que tá fazendo super sucesso. Então, olha o cara que ele perdeu. Talvez tu nem seria o que tem hoje. Graças a Deus que ele teve essa atitude, né? Cara, e eu, assim, eu sonhava o sonho, né? Junto com ele, assim. Sonhei o sonho junto com ele. Falei, putz, esse cara vai me ajudar. E ele me ajudou muito, assim. Muito do que eu aprendi, me desenvolvi, foi eu não cheguei a ficar 1 ano completo, né? Mas foram naqueles meses ali, eu aprendi muito. Era um cara que sonhava grande, era um cara que já tinha sucesso. Era um cara que falava da importância de várias coisas, mas eu vejo que tinha algo que limitava, assim, sabe? Faltava só um ajuste, né? Que é a questão de confiar. Às vezes o cara já foi enganado uma vez, ele não curou, ele acha que todo mundo vai enganar, entende? Então, disso daí eu falei, putz, eu aprendi muito com os acertos. Mas eu aprendi muito mais com os defeitos. Eu falei, putz, eu não posso ser assim. Porque eu posso perder uma pessoa que tá do meu lado, uma pessoa boa. E, cara, eu preciso ser diferente. Aí eu saio. Ele não me falou o motivo que eu fui. Assim, eu recebi uma ligação. Não precisa vir trabalhar. A sua esposa tá grávida. Segura essa semana com ela. Eu sei que você tinha falado que tinha exame e tal. Segura com ela. Semana que vem eu te ligo. Fica 1 semana em casa. Você tá de folga. Poxa, como assim? Tá bom. E aí, no dia de voltar, logo cedo acordo pra me ajeitar e recebo a ligação, João, cara, eu mudei o rumo aqui da empresa, a gente vai pensar outras coisas e, cara, eu tô te liberando, muito obrigado, tal, fala com o contador tal, você vai receber tudo certinho. Beleza, e saí assim, fui desligado assim. Aí a minha esposa, poxa, e agora? Eu falei, vou arrumar outro emprego, não sei o que eu vou fazer. Voltar a vender roupa, eu não quero. Né? 25 de março, internet já estava começando, né? Não compensa eu ir para a China. Aqui estão vendendo caro pro preço que eu vendia. Paleta mexicana acabou. Delivery, poxa. Aí eu descobri que o cara me mandou embora porque eu tava sabendo demais, né? Mas tu vê como que é essa questão de mentalidade, né? Até no nosso grupo de Mastermind a gente tem 3 pilares: mentalidade, liderança e expansão. Porque o que eu vejo que o que mais trava o dono é a mentalidade. Assim, tem o básico quando o cara realmente não entende de gestão. Então a gente ajuda muito nisso também. Gestão, processo, gestão de pessoas, cultura, financeiro, marketing, tudo isso. Só que chega um ponto que não é mais sobre ferramenta, não é mais sobre planilha, é sobre a cabeça. E aí o que trava é justamente isso. Então, assim, mentalidade é um tema que é o que faz a diferença mesmo. E pouca gente que ensina com autoridade, com propriedade. Entende? Sim. Assim, querendo ou não, não no nosso mercado de alimentação, no nosso setor, mas em outros setores está muito em alta. Cultura, mentalidade, né? Principalmente a galera do digital, mas que tratam com empresários de muitos setores. Mas no nosso mercado acho que é o que mais precisa ser trabalhado. Principalmente porque a grande maioria das histórias dos restaurantes, o cara começou na cozinhazinha de casa, aí foi para um trailer ou foi para uma portinha e foi indo, ele foi crescendo. Chega uma hora que ele não se sente merecedor de ir além.
Entende? Então, foi o que aconteceu ali. Quando ele viu que algo passou do controle da mão dele, que ele conseguia dominar tudo, ao invés de chegar e falar assim, pô, como que você tá fazendo aqui? Não, ó, tchau. Não vai fazer diferente. E aí eu falei pra minha esposa, delivery eu não mexo, porque eu não vou dar ponto pro cara falar assim, ó, eu tava certo, ele ia me roubar, ele ia me copiar. Eu falei, João, a gente mora num lado de São Paulo, você trabalha totalmente do outro lado. O iFood, a gente pode vender qualquer coisa, não precisa vender a mesma coisa. Falei, vai atingir a mesma área. Exato. Eu falei assim, eu não posso vender marmita fitness, que é o que ele vendia lá, e suco detox. Eu falei, não, que a gente vai fazer? Vamos fazer batata recheada. Então, beleza, vamos. Aí vai daqui, vai dali, montei. Cara, arrebentou. E aí foi desde o primeiro dia, assim. Então, a gente investiu R$600 para começar. No primeiro dia a gente vendeu mais de R$600 e sobrou quase tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito, cara. Na época, o iFood não precisava de taxa grátis. Na época não tinha negócio de cupom de desconto. Eu mesmo entregava com carro. Tanto que no segundo dia eu já tive que contratar um entregador, porque no primeiro dia eu tive que cancelar uns 4 pedidos. E aí, assim eu começo a trabalhar. E aí, tipo assim, você entrou, pô, João, muita coisa mudou? Cara, mudou. A pandemia mudou muita coisa. Antes da pandemia, não precisava ter entrega grátis. As pessoas queriam uma entrega rápida, mas não era uma lei. Hoje em dia, você saiu de 40 minutos de entrega, você já está praticamente fora do jogo para muito cliente. Então, muita coisa mudou pelo perfil de comprador, né? As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais impacientes, mas outras coisas assim, outros pilares, a mesma coisa, não mudaram. Antes da gente entrar nesses pilares, eu queria trazer um pouquinho, voltando no que tu tava falando da mentalidade, né? De começou pequeno e tal, e assim como a tua história é a minha, né? Eu comecei com uma Kombi também, eu e minha esposa vendendo a comida na rua, a gente foi avançando, e aí chegou um ponto que, poxa, eu olhava pra trás e dizia, pô, sou um sucesso, olha aqui, comparado aos meus colegas, porque eu fiz faculdade de gastronomia eu e minha esposa, né? Então, olhando pros nossos colegas, a gente já tava muito bem. E aí tem uma frase do JB Carvalho, não sei se tu conhece, o pastor lá de Brasília, pra mim é muito impactante, que ele fala no livro dele, que é assim, ó: o orgulho de sermos bons nos impede e nos bloqueia de sermos melhores ainda. Legal. Então, é aquilo que tu falou, o cara chega num ponto que, cara, já conquistei alguma coisa, então já tá bom, e a minha mentalidade me trava, eu não me sinto merecedor, mas às vezes é até uma questão até de ego, porque assim, cara, eu sou bom, olha aqui, olha onde eu saí, pô, tava lá vendendo, era funcionário, eu vendia marmita aqui agora, olha quanto tô faturando, olha quanto tá dando de lucro, e o cara se limita, o cara podia... E muito mais, né? Deus poderia fazer muito mais na vida dele, mas ele não permite que Deus faça, porque ele se limitou, não é isso aqui, aí tem desconfiança, não contrata funcionário, não cresce, não avança. Então esse tema de mentalidade pega muito os donos, né? Muito. Principalmente quem mais precisa, né? Que é o cara que tá à beira de voar. Mas ele fala assim, não. E tem o cara que olha e fala assim, mas ninguém voou da minha turma. Mas se eu vou aqui, que vão falar de mim? Pô, e se eu for para outro estado, né? Você tem negócio em outros estados diferentes. Cara, mas e aí? E se der errado? Cara, se der errado, você tá no lucro ainda. Da onde você veio, né? Então, às vezes a gente tem medo de perder o que nem conquistou ainda. Já viu isso, que loucura que é? Exato. Tu nem conquistou aquilo, mas já tem medo de perder. Se tu for parar pra pensar, não faz sentido nenhum. João, então entrando aqui na questão do delivery, tu trouxe um ponto de antes da pandemia era de um jeito, depois era do outro. Eu não te contei isso, mas, por exemplo, antes da pandemia, eu nem delivery tinha. Eu não acreditava. Porque eu, formado em gastronomia, pra mim a qualidade do produto é algo muito importante. Sim. E na minha cabeça, se eu colocar no delivery, vai perder muito a qualidade, não vai ser mais a mesma coisa. No restaurante, o principal que a gente tem em algumas lojas é de comida italiana. Então, basicamente, massas, risotos, brusquetas. E na minha visão, ia perder muita qualidade. E não se tinha essa demanda do delivery. E como tem hoje, né? E como teve na pandemia. E eu sofri muito. Inclusive, na época, a gente estava com 2 lojas. Uma era num shopping novo, a gente investiu mais de R$1 milhão. E a gente quebrou.
Não só pela pandemia, o shopping não andou, tanto que hoje lá o segundo andar foi desativado, que é onde a gente estava, mas influenciou muito. E eu fiquei na época, acho que 50, 60 dias fechado, sem entrar R$1 de venda. Nossa. Porque eu não tinha delivery. E aí começar o delivery ali, não tinha atração, enfim. Foi um dos fatores que nos quebrou por essa falta de visão. Que, o delivery faz sentido, é uma tendência de mercado, eu não acreditava. Vai perder qualidade, não vou fazer. Depois, aí, não tem como hoje tu não ter delivery. É praticamente inconcebível tu ter uma operação de alimentação e não ter delivery. Tem gente que ainda é muito resistente. Sim. Mas eu penso assim, o que vale? Daqui a pouco tu perder 10, 15% na qualidade, que pode ser que a massa passe um pouquinho do ponto, pode ser mas o cliente tem a comodidade. Às vezes o cliente prefere a comodidade e ele tá disposto a abrir mão daquele percentual da qualidade. E às vezes o dono, ainda mais se é da gastronomia, se é mais apaixonado, assim, por esse ramo, fica se travando demais. E coisa que quem não é, só faz e aí prospera muito mais. Cara, mas e aí tem um outro ponto que às vezes o seu 10, 15% a menos de qualidade já é 50% a mais do que a maioria das pessoas. Porque você tem essa preocupação. Então, na visão do cliente, muitas vezes vai ser até imperceptível isso. E aí tem o lance de que, cara, também você não precisa levar todo o cardápio do presencial pro delivery, né? Eu gravei um programa com o chefe, aquele Claude, o chefe Tragô, né? E aí a gente, pelo iFood, eu entrevistei ele para um programa e para falar do delivery e tal, foi bem nessa época da pandemia. E ele falou uma coisa assim, ele falou assim, eu não queria ir pro delivery porque os meus pratos que faziam sucesso, eles não viajariam bem de jeito nenhum dentro de uma caixa. Não ia dar. A experiência que eu entregava no restaurante e o que eu ia entregar no delivery, não ia. E aí ele falou assim, cara, e eu vi um vídeo falando que não precisa ser... Poxa, eu sirvo fala um prato complexo. Prato complexo? Um filé Wellington, sabe o que é? Não. Que é aquele filé mignon que coloca uma camada de cogumelo e envolve ele numa massa folhada e assa. Beleza. Poxa, nem sempre isso daí vai viajar bem. É complexo. Ou um prato que você serve que tem todo uma decoração em cima e que o seu cliente está acostumado a comer assim dentro do seu restaurante. Cara, não é esse prato que necessariamente precisa ir. E aí ele falou assim, cara, isso me fez virar uma chave e entender. Vou criar um cardápio específico express para delivery. Ele falou, criei, fiz, começou, foi um sucesso e teve prato que era só delivery e teve que ir pro presencial de tanta gente que começou a pedir no delivery, chegar no presencial e falar, mas não tem esse, não tem aquele. Ele falou, mudou totalmente. Então é isso, é entender que tem coisa que vai viajar bem, tem coisa que não vai e tudo é adaptável. Esse é um bom ponto pra gente trabalhar. Eu tenho mentorados que são só Dark Kitchen, mas a minha maioria de mentorados é loja física. Sim. E praticamente todos loja física mais delivery. Sim. Normalmente quando é pizzaria, às vezes chega até a fazer 50-50, 40-60, mas não é focado, por exemplo, para aquele cara que tá começando no delivery, pequenininho. Jamais a loja física. Dentro disso, essa questão que você está trazendo do cardápio ser, vamos botar aqui como estratégico, não precisa ser exatamente a mesma coisa. É ideal que seja menor. O que tu passa, assim, que tu acha que funciona hoje, como é o tema do nosso episódio, vai funcionar sempre? É o cardápio ser mais específico? Itens já pré-prontos? O que tu pensa? Porque o tempo é algo fundamental, né? Sim. Hoje é algo muito valorizado, né? Sim. A grande maioria dos pedidos no iFood, eles são feitos de maneira individual. Então, assim, algumas coisas que restaurantes acabam... alguns erros básicos que acabam cometendo. Por exemplo, a pessoa tem um rodízio. No rodízio, dificilmente alguém vai sozinho no rodízio, né? Então, geralmente são mesas para 2, 3 pessoas, 4 pessoas que sentam ali para comer o rodízio. Essa pessoa, ela vai pro delivery com a mentalidade do rodízio. Então, ela vende prato para 2, ela vende o rodízio que serve 2, 3, e aí ela vai nessa linhagem porque ela não tá acostumada com nada individual. Tudo para ela é fartura, é muita opção, é muita coisa. Então, assim, só que hoje no iFood, o que rola, o que gira muito mais é o prato individual ali, porque a maioria das vendas saem dessa maneira. Muito porque também, hoje em dia, não necessariamente uma família vai e compra para pai, mãe e 2 filhos.
Nem sempre eles vão fazer um pedido no iFood na sua loja para as 4 pessoas. Com a alta de opção, de frete grátis, de entrega rápida, o pai pede com você, o pai e a mãe, o filho pede um McDonald's e o outro pede comida japonesa. É muito comum isso, de sair 2, 3 pedidos ao mesmo tempo, da mesma casa, em restaurantes diferentes. Então, assim, o que eu acho que é necessário hoje, assim? Cara, todo restaurante tem que ter um mix, pelo menos 5 opções executivas ali, individuais. Isso é um ponto. Por que 5? Poxa, se eu trabalho aqui no escritório, eu compro no seu restaurante que entrega aqui. Eu não quero comer o mesmo prato 2, 3, 4 dias da semana, mas eu tenho um vale alimentação que eu almoço fora todos os dias. Então, se eu consigo comer pratos diferentes no seu restaurante todo dia durante a semana, não tem por que eu ir comprar em outra pessoa. Então, eu acho que assim, um cardápio dentro do iFood, dentro de um delivery, ele precisa ter pelo menos 5 opções diferentes para eu comer de segunda a sexta ali, executivo. Eu preciso ter 2, 3 opções de combo e mais, sei lá, meia dúzia de prato fora da curva, que é o prato premium ali que, poxa, uma sexta-feira eu quero dia de pagamento, eu tô olhando para a cabeça da massa, tá? O cara que come todos os dias, o funcionário ali, o colaborador. Porque esse é um ponto, João, interessante, né? Porque, não sei se eu tô certo na minha visão, mas eu vejo que antes o iFood, quando tu ia pedir, era muito mais um jantar. Pelo menos esse é o meu comportamento. Exato. Era jantar. Hoje, por exemplo, eu fui pra Balneário, que eu tinha imersão semana passada. Cara, eu pedi quase todos os dias no almoço, em vez de cozinhar, que antes eu ia no mercado, comprava as coisas. Às vezes a empregada fazia ali e tal. Cara, tem um delivery lá de comida brasileira, arroz, feijão, purê de batata, carne, aquela comidinha do dia a dia, e entrega em 20 minutos, às vezes entrega em 15. Cara, pedir todo dia e praticamente. Às vezes sai mais barato você pegar 3 marmitas da 75 do que você ir no mercado, 1 quilo da carne 50. Cara, já foi. O tempo. Cara, aí o arroz, o feijão, a salada, não sei, às vezes é muito mais prático e mais fácil você comprar. Então são dois mundos, né? É iFood no almoço ou iFood no jantar. Exatamente. No jantar, a galera já pede algo mais elaborado, né? Um ticket maior. Mas no almoço, é aquele prato express mesmo, sabe? E essa linha de comida brasileira, essa comida do dia a dia tá bombando, eu acho, né? Sim. Eu vejo, sim. Não só a comida brasileira, mas as massas também ganharam um espaço muito absurdo. E aí entra a galera que vende sanduíche, lanche, uma alimentação mais saudável. Assim, surpreendentemente, um dos itens mais vendidos no iFood é o wrap. Todo ano. O wrap, o lanche saudável, são produtos assim que vendem muito. Aí você fala assim, poxa, mas eu não compro. Cara, mas tem uma massa de gente que come, que almoça mais tarde, que tá num escritório, que tá numa agência bancária, que tá num consultório, que, poxa, eu preciso fazer um lanche rápido para voltar pro mercado, pro trabalho, para voltar a atender cliente. Não pode ser pesado. Aí vai no wrap. O açaí também tem se tornado uma refeição, cara. O açaí, outrora, era uma sobremesa. Hoje em dia é uma alimentação, uma refeição para muita gente. Salada também. Tá crescendo muito o mercado. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender. O tempo das pessoas está cada vez mais curto. Elas estão optando no horário do almoço por coisas cada vez mais leves. Isso é uma tendência. São coisas que mudam. Outrora não, arroz, feijão e proteína. Hoje em dia, cara, tá mudando muito. Você tem muitas opções que surgiram. Cara, poke não existia. Sim. Eu tenho um dos meus horários que eu trabalho com o Dark Kit, a principal operação dele é poke. Cara, hoje em dia ele tá bombando. Ele fatura um absurdo com poke. Tem um produto que eu acredito que vai vir muito forte, muito, muito forte. Anota isso que eu vou falar. Miojo, pô, que é aquele lamen, né? Que fala, é isso? Cara, fora do Brasil, Nova York, lá nos Estados Unidos, está muito forte casas específicas desse produto. Eu acredito que por conta dessa nossa geração que está muito olhando para a Coreia, para os doramas, né? E é um produto muito forte lá. Sim. Isso tem chegado com muita potência no Brasil e já muda tudo de novo. Daqui a pouco as pessoas não estão mais comendo arroz e feijão no almoço. Entende? Por quê? Porque a nova geração, se eu falar assim pra minha filha, o que você prefere comer?
arroz, feijão e carne ou como que é o nome? Tempurá. Eu quero tempurá. As crianças hoje comem sushi, comem peixe cru com 3 anos. Exatamente. Tu vê pessoa de 30 anos, não, peixe cru eu não como. Exato. Mas é a cultura que foi passada ali dentro de casa, né? Isso é um comportamento... Exatamente. Eu fui na NRA ano passado lá em Chicago, não sei se tu foi também. Fui. E aí eu assisti algumas palestras, não lembro exatamente de cabeça, mas eu achei muito interessante que eles fizeram estudos pelas gerações, Baby Boomer, geração X, geração Y e tal, quais que são as principais comidas que essa geração come. Então pra tu pensar, o cara, pô, eu atendo esse público come isso aqui. E tu falou uma verdade, eu quando era criança, minha avó, fui criado com a minha avó, feijão e arroz era quase todo dia. Prioridade. Hoje lá em casa a gente quase não faz arroz com feijão. É isso. Na minha casa não se... assim... Só faz feijão porque eu amo feijão. Eu prefiro feijão do que arroz. Eu como feijão e farofa, mas não como arroz e farofa. Eu não como arroz e feijão. Tipo, eu não sou muito fã do arroz, eu sou muito fã do feijão. Meus filhos não comem feijão, minha esposa não come feijão. Tem um paladar mais infantil, mais atual, né? Sim. Mas, poxa, você falar de comida japonesa, ontem foi aniversário do meu filho e a gente contratou o rapaz que vai lá e monta a mesa de sushi. Impensável 20 anos atrás. Não, sim. E aí eu, como alternativa, eu pedi yakisoba, que é o que eu como, né, ainda. Que é o macarrãozinho com carne, frango e legumes. Sim. Mas você vê que mudou muito, cara. Sim. Mudou muito. E se você não se reinventar, se você não tiver um olhar aguçado pra tendência, infelizmente, vai virando... Cara, você vai ficando retrógrado, né? Você vai é como se estivesse andando pra trás, né? Muito bom. O que eu queria te perguntar aqui? Quais que são os principais erros que tu vê os restaurantes cometer e aqueles que fracassam, que não dão certo? Às vezes é uma operação famosa, conhecida, que vai muito bem no físico, mas no delivery não vai, dá reclamação, dá problema. O que tu vê que são os erros principais? Cara, primeiro não andar conforme as gerações, não olhar para a questão geracional. Eu sou um cara que, particularmente, eu não gosto de pedir delivery. Eu não gosto... assim, pô, João, você não pede delivery? Eu peço. Mas, por exemplo, de manhã eu acordei, eu vou pedir o pão na padaria ou eu vou ir comprar pão ou eu vou na padaria? Eu prefiro ir na padaria. Eu tenho esse pensamento comigo. Jantar. Vamos pedir uma pizza ou vamos ir na pizzaria? Eu sou o cara que gosta de ir na pizzaria. Eu gosto de sentar, eu gosto de comer lá, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir a música ambiente, ouvir o barulho das pessoas conversando. Eu gosto disso, sabe? Ficar ali, comer, pedir uma sobremesa, pedir o cafezinho no final. Eu sou esse cara. A experiência. Exato, eu gosto disso. Agora, meus filhos, eles preferem 1000 vezes o delivery. A minha esposa, ela não gosta de sair de casa, ela prefere 1000 vezes o delivery. Então, assim, os meus pais, eles preferem também ir no local. Mas os meus filhos, eles não querem ir no local por nada, a não ser que seja um local que viralizou no TikTok. Ponto final. Então, o que está acontecendo hoje? Você tem muito restaurante que o público é mais maduro, da minha geração para a geração dos meus pais, e eles anularam a geração dos meus filhos, por exemplo. E a próxima geração, compradora, assim, na sua totalidade, é a geração dos nossos filhos, né? Sei lá, os filhos de 12 a 15 anos hoje, que já não querem mais pegar fila de espera. Se eu chego num restaurante, fila de espera, meus filhos ficam perturbados. Não, pelo amor de Deus, vambora, vamos pro outro canto, vamos... Entende? Então você tem restaurantes que, cara, infelizmente é uma verdade. Vou falar algo bem radical aqui, mas é uma verdade. Que atende um público mais velho, que, poxa, restaurantes super tradicionais e tal. Se eles não inovarem, se eles não derem um jeito de alcançar a próxima geração, cara, daqui 20 anos, 10 anos, 5 anos, a maioria dos clientes deles vão estar... Quando o cliente dele morrer, o negócio dele morre. Exatamente, vão estar mortos. Porque não vai continuar. Exato, então é isso. Cara, você... eu participei de uma imersão com o João Branco e ele falou que o McDonald's, eles fazem muita pesquisa acerca da próxima geração.
Porque se eles não alcançarem a próxima geração, o negócio deles pode morrer muito rápido. Olha que interessante uma coisa, antes de tu continuar, tu falou do McDonald's, me puxou um negócio aqui que é engraçado. E até me fez tomar uma ação no meu restaurante. O meu filho, eu tenho 3 filhos, mas o meu filho do meio, esses tempos eu perguntei pra ele, filho, qual que é o melhor restaurante do mundo? Era pra ele falar Combina Felite, que é o nosso, né? Sim. Aí ele falou, McDonald's, papai. Eu falei, mas como assim, filho? É a Combina o melhor restaurante do mundo. Não botar na cabeça dele, é a Combina, é a Combina. E ele gosta, ele vai lá, ele come macarrãozinho, ele falou, não, é o McDonald's. Eu falei, por quê? Porque lá sempre tem um brinquedo. Olha que coisa linda. E aí, com base nisso, agora a gente já tinha um menu infantil, mas a gente agora fez um combo no menu infantil que vem a massa ali, escolhe, com molhinho, um sorvete com M&M's e de tempos em tempos a gente troca o brinquedo. Então tem jogo da memória com a temática da Combina, dos restaurantes, da Combizinha. A gente fez um quebra-cabeça, que é tipo um bonequinho meu e da minha esposa, quando a gente começou com a Kombi no fundo, porque eu falei, se eu não fizer algumas atitudes, eu perco a próxima geração. É verdade. Cara, que doido. Ele falou assim que eles investem muito em pesquisa pra saber o que a próxima geração tá... E o McDonald's sempre tava no top of mind, né? Sempre McDonald's em primeiro. E aí, alguns anos atrás, não foi o McDonald's. Eles perderam o primeiro lugar. Aí, meu, como assim? Cara, como assim? Onde a gente tá errando? E aí começaram a pesquisar, e aí o que veio? Por insight de parte de cliente. Defina o McDonald's. Aí sabe qual foi a definição? Ele falou que foi mais ou menos assim, poxa, o McDonald's, ele é aquele seu amigo da infância que vocês cresceram junto, que, poxa, vocês eram amigos e tal. Só que quando você foi ficando mais velho, ele continuou com as brincadeiras de criança. Então você tem os dois universos aqui, né? Poxa, pras crianças ainda é muito bom, mas pra quem tá crescendo... surgiram outros restaurantes se tornando melhor. E aí eles fizeram uma mudança assim. Você vê, o McDonald's hoje, é difícil você ver um McDonald's que é vermelho e amarelo. O McDonald's, eles estão com cara de hamburgueria agora. Você tem muito com fachada preta, cinza escuro e tal. Cara, isso é um exemplo. As igrejas hoje. Você vê muitas igrejas hoje adotando uma identidade mais atual. Sim. Por quê? Porque senão, cara, você perde... o jovem, ele vai perdendo a familiaridade, ele vai... Entende? Então, tudo isso faz parte de uma estratégia para você também reter o público, as pessoas, e as pessoas se sentirem melhor ali. E eles fizeram essa mudança. Só que mesmo isso foi um dos motivos. Foi porque eles falaram, poxa, o McDonald's é aquele amiguinho que cresceu junto, mas ficou pra trás um tempo. Ele não evoluiu, ele não se tornou um jovem como nós. Então esse foi um dos motivos de mudar. E aí depois, eles ainda mais aprofundando em pesquisas, eles, poxa, não, o McDonald's já não era mais o primeiro lugar para aquela galera. Aí uma pessoa teve um insight e falou assim, então... Me fala o seguinte, você tem essas marcas aqui, né? Sei lá, pegou o top 4, eu não me lembro exatamente. Pegou as 4 marcas principais, o McDonald's estava no meio, mas não era a principal na cabeça daquela galera. E eles falaram assim, pô, qual marca... você tem que matar 3 marcas. 3 marcas aqui tem que morrer. E uma só pode ficar. E aí a galera foi, aí tipo, putz, não mataria o McDonald's. Não mataria o McDonald's, não mataria o McDonald's. E aí foi unânime, assim, tipo, o McDonald's não era a prioridade no momento. Mas também... Não vivo sem. Não vivo sem. Mas por quê? Explica. E aí alguém pega e fala assim, cara, porque sempre tem um dia que dá fome de Mac. E aí o João Branco usou muito isso, né? Aí ele pega isso e traz pra uma propaganda, né? Virou esqueci o nome. Uma ação, né? Isso, uma ação, fome de Mac. Aí eles mudam o nome pra Mac. O drive-thru vira drive tudo, né? E aí porque a nova geração já não anda mais só de carro. É moto, é skate, é bicicleta, é bike elétrica, é patinete, enfim. Então, tudo isso por quê?
porque eles estão sempre de olho na próxima geração. Então o principal erro, acho que pra mim é esse. Não cuidar da próxima geração. Tu sabe que é uma coisa que eu tenho ficado realmente atento no meu, é pensando nessas estratégias. Hoje a gente tem, como a gente tá há 12 anos, às vezes acontece, eu não vou muito nas operações, a gente gerencia mais à distância. Por exemplo, esses dias eu tava em Balneário, tinha uma menina lá, 19 anos, porque eu fui conversar, porque eu conheci de rosto. Sim. Ela e a irmã, e ela falou, não, é que agora eu tô na faculdade, e aí eu fui buscar minha irmã no colégio, a gente veio almoçar aqui na Combina. Só que eu conheci elas com 8, 9 anos. Eu conheci legal. Quando elas iam com os pais, e agora já estavam indo sozinha. Então eu falo assim que um negócio de alimentação, eu gosto de usar aquele conceito das startups do LTV, né? O Lifetime Value. Sim. Ou seja, o tempo de vida do meu cliente. A gente tem um poder no nosso ramo, que se a gente cuidar bem disso, estiver pensando de forma estratégica, cara, a gente tem aquele cliente por 20, 30, 40 anos. E esse cliente, por exemplo, essas meninas, daqui a pouco elas vão ter o namorado, que vai virar marido, vai ter os filhos. Então, assim, tu vai pegando... Sogra. Vai trazer sogra, sem contar os amigos, a rede de contato. Então, a gente fazendo um bom trabalho, a gente tem é praticamente infinito, né? Então, exato. Esse é um ponto muito importante de se olhar. Uma outra parada simples aqui, direto ao ponto, é a galera que, teve inflação, aumentou o preço, a pessoa diminui a qualidade. Ela matou o negócio dela. Sim. Então, assim, cara, quando você não conseguir mais, já tive aumento semana retrasada, diminui a quantidade, mas não diminui a qualidade. Sabe? Se você pegar grandes redes, você vai ver que muitas vezes, para não aumentar muito, quando o tema preço é muito sensível, principalmente os grandes fast foods, quando chega a hora que, eu não consigo ir além desse preço aqui, cara, eles diminuem a quantidade, mas procuram não diminuir a qualidade nunca, assim. Esse é um bom tema, João, que era uma coisa que eu ia trazer pra ti aqui, essa questão da briga por preço. Tu ajuda muita gente que tá começando ali com delivery, nem trabalha com delivery, e aí vai começar. E a nossa mentalidade, acho que padrão brasileiro, não sei se mundial, se eu vender mais barato, eu vendo mais. E por vezes até funciona, tu vende mais, mas às vezes também tu quebra mais rápido. Exatamente. Qual que é a tua visão dentro do iFood sobre a questão de vender mais barato ou entregar mais qualidade, mesmo quando o meu preço é maior do que o meu concorrente? Para qual lado tu vai? O que tu pensa sobre isso? Cara, eu prefiro muito ir sempre pro preço de você valorizar a sua marca, o seu produto, né? E tornar aquilo que tá mais caro, na verdade, em algo muito melhor, né? Porque, tipo assim, uma coisa é você chegar e falar assim, nossa, dentre essas duas águas, assim, essa água é a mais cara. Eu vou nessa. Outra coisa é você olhar e falar assim, nossa, essa água ela é melhor. Eu vou nela. Entende? Porque quando você consegue mostrar o quanto o seu produto é melhor, o quanto vale mais a pena, o preço ele se torna um detalhe. Quando a qualidade ela é muito além. Dentro do iFood, o que a gente procura fazer? João, é óbvio que se tem uma galera vendendo um prato de 20, os meus pratos partem de 45, 49,90, é muito mais propício essa galera aqui vender. Cara, depende. O que eu acredito muito, assim, acho que toda loja ela tem que ter um produto isca, que é o produto de entrada ali. Só que esse produto ele não precisa ser o mesmo produto dos normais. Então, por exemplo, uma massa lá na Combina, qual que é a gramatura, por exemplo? Média? Em média 400, 450 gramas. Beleza, 450 gramas. Cara, você pode ter um prato econômico, um prato express. A gente geralmente coloca para quem tem pouca fome e tal, de 250, 280. E você tem um preço um pouquinho mais competitivo nele, mas é uma porção menor, né? É um produto, para uma moça, uma menina, né? Um rapaz que não tem tanta fome. É diferente. E aí você deixar especificado isso e no topo do cardápio ali. E aí depois você vem com os demais produtos. É mais caro do que minha concorrência, isso, aquilo? Beleza, não tem problema. Desde que o produto tenha qualidade acima da média, a sua embalagem ela seja numa experiência acima da média, e aí acabou. O produto de entrada é para você mostrar o seu valor, mesmo que acessando através do preço. Mas depois que o cara, ele pede num lugar, vem ali o isopor, vem aquele negócio bem básico, bem simples, às vezes aquela sacolinha de mercado, que ainda tem muito isso. E aí,
Pô, beleza. Aí depois o cara, ele compra com você, mesmo que o seu produto de entrada. E aí ele vê, poxa, uma embalagem elaborada, uma comunicação visual diferenciada, cor, vê, sabe, um prato bem... Isso daí vai aguçar, poxa, se esse daqui é assim, e aquele outro ali, de 40 e tantos? Pô, legal. No final de semana, ele vai no seu de 100 e pouco. E aí vai indo, e aí acabou. Então, eu acho que todo mundo precisa ter qualidade, ter o preço justo, não pode entrar na... Eu tenho que vender barato para vender, eu acho que não pode ser assim. Mas eu acho que você tem que ter 1 ou 2 produtos de entrada, que seja diferente, mesmo que numa gramatura menor, mas que ele vai te trazer base para vir e ir ancorando os outros produtos. Muito legal. Entende? É um pensamento bem fora da curva. Para mim, que sou do físico, Sim. Não faz sentido. Sim. Pensar num prato com menor gramatura, mas tu falando que faz todo sentido. Sim. Então, tu tá trazendo aqui podcast pra quem tá ouvindo, mas hoje eu tô aprendendo pra mim, já tô pensando aqui que eu vou aplicar no meu. No iFood, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você consegue ter esse dado. Você tem delivery próprio, sem ser iFood? Não, só iFood. Só iFood, né? Então, vamos supor, dentro do iFood. Se você for no iFood, você vai lá em... meus clientes, seus clientes. No portal do parceiro, tá assim, ó, seus clientes. Clica lá. Aí vai estar lá. Os clientes que... Os 100 clientes que mais pediram nos últimos 30 dias. Clica lá. Aí vai aparecer 5 nomes. 5 clientes. Aí você vai filtrar para aparecer 100. Vai vir a lista dos 100 clientes que mais compraram no mês. Vai vendo nome a nome a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. João, por quê? A mulher geralmente ela come muito menos. Você sabia que uma vez eu fiz uma pesquisa num evento meu, e aí eu comecei a perguntar o porquê pessoas deixavam de comprar em lugares. E surgiu um questionamento por parte de mulheres que elas deixam de comprar quando vem muita comida. Olha que bizarro. Imagina só, a pessoa comprar, gostar, mas deixar de comprar porque vem muito e sobra e vai pro lixo. Quando você vê que, historicamente, a maioria do seu público é feminino, cara, você tem ali uma razão para criar produtos menores, de menor gramatura e, consequentemente, de menor valor, e, consequentemente, que vai abaixar a barreira de entrada e, consequentemente, mais pessoas vão ter acesso a comprar na sua loja. E o meu público maior é feminino. É isso. Geralmente, o prato mais sofisticado, sabe, mais elaborado, é o público feminino. A mulher, o homem, ele vai mais pelo preço, pela quantidade. A mulher vai mais pelo visual e pela qualidade. Queria te perguntar agora, por exemplo, quem é só Dark Kitchen? Ele não tem a marca conhecida, ele entrou hoje no iFood. Como se destacar. Mas é a mesma coisa o restaurante físico. Às vezes, pô, tu tem já uma clientela, mas tem muita gente que vai entrar no iFood que nunca te viu, nunca passou na frente do restaurante, nunca viu nada do teu restaurante. Quando eu passo na frente de um restaurante, eu vejo a fachada, decoração, iluminação. Agora o ponto é, como trazer isso para dentro do iFood para eu me destacar? É a logomarca, é descrição, é foto. Embalagem é muito importante, mas normalmente o cliente vai ver a embalagem quando ele recebe. Depois. O que eu faço para atrair visualmente? Cara, o ponto principal a maior... Você vai falar assim, putz, eu nunca pensei nisso. Talvez já. Mas a grande maioria das pessoas nunca pensaram nisso. O nome do restaurante dentro do iFood é o ponto crucial. João, por quê? Cara, porque quando o cara tá no iFood, como que tá a sua loja no iFood? Combina Felice, restaurante italiano. Ponto. Se fosse Combina Felice, você ia ter muita dificuldade que hoje, com o restaurante italiano ao lado, você não tem. Mas sabe por que eu tenho? Por quê? Porque eu assisti um vídeo teu. É isso. Você pode ver... Falou aí, depois eu mudei. Se você conseguir ver antes e depois a quantidade de visualização, de entrada de clientes no seu cardápio, com certeza aumentou. Por quê? Isso é psicológico. Se você entrar agora, a gente tá aqui numa manhã, por exemplo. Poxa, eu quero comprar pão. Aí você vai entrar agora. Se você entrar na lista de padarias, aí vai ter lá, sei lá, Big Bread. Tá lá, Big Bread. Aí tá
Padaria do Zé, Padaria do João, Pães do Rei e, sei lá, Paulista, Pães e Doces. Qual delas você compraria? Só pelo nome? Não, qual delas você compraria? Eu iria no nome inglês que eu acharia que era mais premium. Mas é porque você tem um restaurante premium. Talvez a galera que tá aqui com a gente, iria na hora é padaria. Eu quero pão, padaria, ou pães e não sei o quê. A minoria iria no Big Bread. Por quê? A minoria entende que o que é pão, o que é Big, o que é bread. Entende? Então, geralmente, quando você tem um nome que não é específico... Não é autoexplicativo. Não é autoexplicativo, a massa. Entende? A gente tá falando com a massa. A massa não entende inglês. A massa acha que pão só vende em padaria. Entende? A massa não iria na Big Bread. E na ordem que eu falei, a Big Bread tá em primeiro. Então, dentro do iFood, nem sempre quem tá em primeiro vai ter o clique do cliente. Porque às vezes eu quero comer um lanche. Aí eu abro o ranking do iFood e tá lá. Delícia da Mamãe, Lanchonete do João e Açaí do Trevo. Eu quero comer lanche. Eu vou em qual? Eu vou no Lanchonete do João. Só que às vezes a Delícia da Mamãe é uma lanchonete também. Vende lanche, às vezes é mais barato, tem embalagem melhor, tem a nota melhor, tempo de entrega melhor. Mas a minha mente vai na lanchonete. Você não vai ficar entrando em cada um pra ver o que é, né? Exatamente. Então, primeiro, o nome do seu restaurante tem que ser autoexplicativo. Segundo, o logotipo precisa chamar atenção. Aí, terceiro, aí depois vem, ter uma boa avaliação, ter uma entrega rápida. Você começar o seu cardápio com os produtos de entrada. E aí eu não tô falando de entradinha, eu tô falando assim, dos seus principais produtos, os mais baratos no topo, e vai descendo pros mais caros. Por quê? Porque a massa não tem R$60 pra dar no prato. A massa não vai querer o combo. A massa não compra entradinha, entende? Então, primeiro, cara, tem que ser autoexplicativo, tem que ser simples, tem que ser objetivo, e você tem que pensar sempre na maioria do que na minoria. Entende? A lógica é completamente diferente do físico. Exatamente. No físico, tem que começar. Inclusive, fiz na faculdade, a gente aprende. Primeiro as entradas, aí se você tiver sopas, por exemplo, é depois. Exato. Aí depois vem as saladas, aí se for um restaurante mais chique, é o primeiro prato, o segundo prato. Antes lá tem a tal da amuse-bouche, que é aquela primeira entradinha. Sim. Aí depois, se for muito chique, tem os queijos e geleias antes da sobremesa. Então assim, tem uma ordem que a gente aprende lógica. Aqui é totalmente ao contrário. É diferente, é tudo diferente. O jogo como assim hoje é no Instagram, qualquer rede social, é chamar atenção. Em resumo, exatamente. É isso. Eu tenho que pegar a atenção nos primeiros segundos. Exatamente. Poxa, eu começar com o produto mais barato, significa que eu só vou vender o mais barato? Não. Toda a sua base que já compra outros produtos vai continuar comprando. A gente usou o exemplo do McDonald's. Poxa, eu gosto do Big Taste. Você gosta de McDonald's? Gosto. Qual que você gosta? Cara, eu gosto do cheddar. Beleza. Se eles lançarem o cheeseburger barbecue por R$7 amanhã, você vai mudar o seu gosto? Não. Não vai. O produto isca, ele não impacta o cliente atual. Ele só impacta o próximo cliente, que nunca comprou. Baita insight. Entende? Porque dificilmente eu vou ir num restaurante que eu nunca comprei e vou pedir o prato mais caro. É difícil. Por quê? Porque isso é do ser humano. E não é questão financeira. É questão de confiabilidade. Poxa, será que é bom? Eu vou nesse aqui. Se eu errar, eu erro por menos, né? Cara, isso é uma coisa que as pessoas odeiam, é errar na escolha da comida. E pagar caro por isso. Sim. Poxa, eu vou escolher um prato caro que veio ruim. Eu vejo isso muito que é até contraintuitivo pra mim, por exemplo, como eu sou da gastronomia, eu sempre gosto de experimentar coisas diferentes, coisas novas. Mas no meu restaurante eu vejo que os clientes, tem cliente que, cara, ele já vai há 5 anos no restaurante, ele come 5 anos o mesmo prato. Aí eu converso com ele e falo assim, não, mas é que isso é tão bom, eu tenho medo de trocar, eu tenho medo de errar. Cara, e eu vou te falar uma besteira aqui, você é o pior cliente da sua loja. Porque você é chefe, você estudou, então você não é base pra sua loja. Isso é muito difícil, porque geralmente a gente olha pro nosso negócio com a nossa cabeça. É aí que tá.
Aí, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, João, a gente precisa sair da garrafa. Como assim, Danilo? E ele fala assim, cara, quando a gente tá do lado de dentro da garrafa, a gente não consegue ler direito o que tá escrito no rótulo. A gente precisa sair da garrafa para conseguir ler o que tá escrito. Né? Senão a Coca-Cola virar alô diabo, não tem esse negócio que, poxa, Coca-Cola é ao contrário, é alô diabo. Cara, se você sair da garrafa é Coca-Cola. Então, pra gente conseguir ler o nosso negócio, a gente tem que sair de dentro dele. Cara, tira a cabeça de dono, tira a cabeça de chefe, tira a cabeça de alguém que estudou. Cara, senta na cadeira do cliente mais simples possível. E aí você vai conseguir ver, cara, e você tem aquela cultura do criticismo, né? Que é uma filosofia de Immanuel Kant, de você, cara, sempre olhar ali de maneira racional pro negócio e entender que sempre tem pontos de melhoria contínua. Sim. Aquele cardápio que funciona há 5 anos, mês que vem ele pode parar de funcionar. E não é porque ele te trouxe até aqui, que ele foi o produto mais vendido, por exemplo, que ele vai continuar sendo. Às vezes é um produto que, cara, que as pessoas pararam de consumir, que as pessoas... Entende? É bem como, às vezes, algo que era muito simples lá atrás, hoje pode ser uma tendência. Cara, o lamen é miojo, irmão. Miojo. E é miojo, e aí você vai ver que o principal adicional que tem é o ovo. É o ovo cozido ali, cortado na metade ali dentro. Cara, então, quem já podia imaginar que miojo com ovo e, sei lá, legumes podia ser um prato de R$50 no bowl, com uma embalagem elaborada. Então é sair de dentro da garrafa, olhar para o que a grande maioria das... Pô, João, mas eu não atendo a maioria. Eu atendo a minoria. Cara, mas mesmo assim... Sendo a minoria, tem uma maioria. Tem uma maioria, exatamente. Muito bom. João, a gente trouxe aqui várias coisas e uma das coisas que eu tô pegando é... Lá no começo do episódio eu falei, pô, o que vai funcionar agora que vai funcionar daqui 20 anos? Uma coisa que eu vi é que, como muitas coisas vão mudar, o que não pode mudar é a minha atitude de estar sempre ligado e mudando e pensando e estudando. Não dá pra parar no tempo, né? Mas se agora a gente for pegar aquelas coisas imutáveis, o que seria? Talvez tempo de entrega, embalagem, o que tu acha que... Esse sim, esse não importa a tendência, isso é imutável. Cara, primeiro e o básico, cara, nunca vai mudar. Você sempre vai depender de pessoas. Então, cara, gestão de equipe, liderança, treinar a equipe para a equipe também acompanhar essa evolução sua como dono, né? E entrar nessa mentalidade também. Cara, então pessoas, você sempre vai depender de pessoas. Eu tenho uma frase, João, minha, que eu falo assim, ó: nós somos um negócio de pessoas que por acaso vende comida. É isso. Porque antes, o que eu pensava? A gente é um negócio de comida e que pra vender, por acaso, precisa ter as pessoas aí pra fazer. Quando a gente virou essa chave e começou a buscar entender de gestão de pessoas, né? Primeiro, entender de nós, porque eu não consigo curar uma pessoa se eu não tô curado, eu não consigo ajudar alguém se eu não me ajudo primeiro. Então, quando a gente começou a buscar autoconhecimento, entender mais sobre nós, mentalidade, tudo isso, e a gente começou a trabalhar essa questão de gestão de pessoas, o nosso negócio mudou. Porque até então a gente sabia, era muito bom de fazer, fazia muito bem, só que aí quando começou a ter os primeiros funcionários que veio o desafio. E aí que foi a grande virada de chave. Então, tô fechado contigo nisso. Tem coisa que os seus colaboradores já trouxeram pra você? Rafa, vamos fazer isso? E você fez e deu certo? Sim. Cara, é isso. Às vezes você não vai perceber antes. Às vezes, por exemplo, principalmente você que é um cara que hoje você tem, cara, multitarefas, mas quase nenhuma delas dentro da operação. Mas quem tá dentro da operação, às vezes vai perceber antes. Vai ouvir de um cliente, de outro. Poxa, vocês têm isso, não tem. Tem isso, não tem. Tem isso, não tem. E aí se esse cara te traz, estão procurando por isso. Estão pedindo por isso, entende? Teve uma coisa que aconteceu, foi muito impactante, que tá muito alinhado com isso. Semana passada na minha imersão, a minha imersão é para dono de restaurante, mas quem é meu mentorado eu aconselho que leve líderes, porque abre a visão. Porque o grande relato que eu tenho é assim: agora eu entendi o que o Felipe tava falando, agora eu entendi o que o Cláudio tava falando, o nome do meu... agora eu entendi o que o meu patrão tava falando depois que ele entrou na mentoria, porque agora eu tive a visão. E cara, eu ouvi algo muito impactante de uma funcionária. Eu tenho um mentorado que o pai dele já tem um restaurante há quase 50 anos. E aí ele assumiu
e revolucionou o negócio, montou mais lojas e tá voando. E a mentalidade era, o pai dele e a mãe dele sempre na operação. E essa funcionária falou assim pra mim, sabe, a gente entendia que eles não confiavam na gente. Porque sempre se o pai não tava a mãe. Sempre estavam, ou seja, eles não nos davam responsabilidades, não davam abertura. Então o que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes quando o dono, ele tá o tempo inteiro na operação, no fim das contas ele tá abafando vários talentos ali que não dá uma sugestão, não traz uma ideia, porque o dono tá aqui mesmo, é ele que fala tudo e algo impressionante acontece. Porque eu ensino muito esse caminho da liberdade pro dono de negócio de alimentação. Então, quando ele começa a sair, acontece algo impactante. Começa a florar ali dentro pessoas que ele nem imaginava. Começa a surgir ideias, surgir novos líderes, porque ele deu esse espaço para as pessoas trazerem as ideias. Se desenvolverem, né? Cara, isso é maravilhoso. Então, esse desenvolvimento pessoal e coletivo também, cara, nunca pode morrer. Você vai ver que os restaurantes que mais duram e se perpetuam, cara, é essa galera que tem a mente mais pra frente. João, antes de ir pro próximo ponto, porque aqui tem um negócio muito forte no ramo de delivery e que eu vejo que é uma das falhas. Eu tenho um amigo que tem bastante sucesso com delivery, ele me trouxe uma vez isso e foi uma mudança de chave, que é um negócio assim, ó, tratar o motoboy como um outro ser humano, como um funcionário mesmo que às vezes não seja teu funcionário. Por exemplo, quando ele me trouxe alguns insights, cara, a gente começou quando vai o motoboy, a gente oferece uma água pra ele. Legal. Um lugar pra ele sentar, porque muito dono trata tipo assim, como... Cara, como um nada. Como mesmo. Um nada. E aí tem muitos dos problemas. Quem tem motoboy próprio, pô, motoboy é a pior coisa e não sei o quê. Mas tu não tratou ele, tu não fez gestão de pessoas com ele, tu trata ele como algo segregado. Sim. Cara, o iFood, o cliente que compra no iFood, ele tem condição de avaliar o pedido, a entrega e o entregador. E às vezes essa má avaliação do seu entregador, ela pode te prejudicar no seu ranqueamento da plataforma. Então, assim, isso daí mostra o quê? O cara faz parte do seu negócio, cara. Você querendo ou não, né? Só que assim, eu acredito que quando que é que o entregador é mal avaliado na ponta? Cara, quando ele vai maltratar o cliente, quando ele chega buzinando cheio de pressa, quando ele taca a mochila no chão de qualquer jeito, abre ali, tira a pizza, poxa, no contato com a calçada ali que... Meu, às vezes tem coisa de cachorro, tem lixo, tem isso, tem aquilo, tem um monte de bactéria. E o cliente, obviamente, ele vai avaliar de maneira negativa. Mas, cara, às vezes o cara ele foi retirar o pedido, tacaram pra ele o pedido, trataram ele de qualquer jeito, negaram um copo com água. Ah, não dá, tamo corrido, sabe? Então, pô, como que o cara vai dar atenção na ponta se ele não recebeu atenção na outra? Então o cara só dá o que ele recebe. Quando eu fui pra China, ano passado eu fui na China, tem um aplicativo chamado Meituan lá. Pra você ter uma ideia, eles fazem por dia o que o iFood faz por mês. Caraca. Papo de 100 milhões de pedidos quase por dia. Então você anda na rua na China assim, é todo mundo de amarelo. As motinhas elétricas, as bicicletas elétricas, que lá a frota hoje é 100% elétrica. Você não vê mais motor, assim, gasolina, tudo elétrico lá. Então você vê um monte de gente com a roupa amarela pra lá e pra cá. Aí você fala assim, cara, como que esses caras conseguem, né? Meu, aí você vai num restaurante de shopping, por exemplo, você tem um lugar específico pro cara retirar. E aí eu até filmei, você chega lá, meu, tem jarras de chá, jarras de café. Você teve lugar, teve um dia que tava frio e chuva, que eu fui e tinha um caldeirão assim, cara, mas era um negócio tipo self-service de sopa, que o cara, o entregador ia de um lado aqui, eram 2 aplicativos nesse restaurante, né? Aí tava assim, uma divisória e de um lado amarelo, do outro lado eu não lembro se era verde. Aí tava Meituan e Elemá. Então o pedido da Meituan tava dentro da parte amarela, do outro tava dentro da outra parte. E aí tinha uma divisória e do lado, da onde o cara vem pra retirar, tá lá o chá, o caldeirão de sopa, o cara poderia se servir, tinha o talher, ele pegava e saía comendo. Cara, um cara desse vai roubar o pedido no meio do caminho, Rafa? Não vai. Um cara desse vai roubar o refrigerante do pedido? Não vai, cara. Não vai porque ninguém falou com ele. Mas uma atitude falou. Mais do que uma palavra, mais do que um bom dia, uma boa tarde. Porque é muita correria.
Então, a galera, por exemplo, o entregador chega o pedido número 10 da Meituan. Ele chega e tá lá o pacote, o número 10 e tudo, o cara vai, ele vai pôr o QR Code e tal, não sei o que deu saída. Só que do lado tá tipo assim uma placa, eu não sei o que tava escrito. Tava em chinês, mas por exemplo, provavelmente, sei lá, coma, beba, sirva-se à vontade, sabe? Exclusivo para entregadores. Eu sei que a maioria dos entregadores chegava, tipo, já abria o sorriso, pegava, e eu filmei assim, sabe? Eu fiquei olhando, falei, cara, no Brasil você não tem uma garrafa com água. Se a pessoa não pedir, não tem. O iFood colocou mais de 1.100 pontos de apoio na pandemia. Só que o que era o ponto de apoio? Cara, era um lugar para beber água e um negócio com um carregador. E o iFood pagava, ou paga ainda, 1.000 e poucos reais pro restaurante ter o ponto de apoio. Desculpa, isso daí devia ser mentalidade, já devia ser. Para quem tem muita entrega, tem um restaurante em São Paulo, na John's Burger, do Júnior Peto. Quando você chega lá, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, já tem 70 entregador na porta. Meu Deus. Do iFood. Por quê? Porque lá ele trata todo mundo bem. O entregador, ele sai pra trabalhar lá. Ele não sai pra trabalhar no iFood. Primeiro porque ele tem muita demanda, né? Segundo porque ele trata bem. A esposa dele trata bem, os colaboradores dele tratam bem. Às vezes aniversário do entregador, eles sabem, eles dão um voucher, top, pra você vir jantar. Mas você não vai vir jantar sozinho. Vem você e sua esposa. Eu já vi eles falando e fazendo isso. Então o entregador, ele tem prazer de servir aquele restaurante. Entende? Você vê, poxa, às vezes você passa num restaurante grande, num fast food, tem 30 entregadores, porque sabe que ali tem bastante pedido. Esse menino, ele tem o dobro, o triplo, às vezes, porque ele tem demanda. O iFood coloca, às vezes, a loja dele, como tem tanto entregador e tanto entregador rápido ali, às vezes o iFood numa sexta-feira bota a entrega deles em 1 km de 5 a 15 minutos. Por quê? A cozinha dele é ultra rápida, é lanche, então ele solta em 5 minutos, o pedido tá pronto. Cara, em 5 minutos o entregador dele entregou ali na região. Entende? Então, por quê? Porque ele plantou isso. Não é a obra do acaso. Deus abençoou ele. Não. Ele foi um cara intencional. Ele trata bem o entregador. Ele faz de tudo pelo entregador. Ele serve, ele deixa usar o banheiro, ele dá água, ele dá café, ele serve. Então eles têm prazer de estar ali. Um insight que me veio o algoritmo muda, mas gestão de pessoas não vai mudar nunca. Exatamente. E aí, João, o que mais não muda? Cara, qualidade, preço. Como assim, João? Cara, desde a época que eu comecei, eu descobri o que fazia vender dentro do iFood, era essa estrutura. Cara, o primeiro produto do cardápio ser um produto de entrada, depois você vem na ordem de preço, do mais barato descendo pro mais caro. Não ter muitas opções e o fator preço, ele é sim decisivo pro delivery. E para aquele dono de restaurante que tem um cardápio maior, aí o cliente fala, pô, mas eu vou comer aí e aí não tenho prato. Por exemplo, eu tirei saladas porque demorava muito, porque a gente fazia uma montagem, tudo separado, não tem muita demanda, só que quando entrava uma salada, travava o resto da operação e virava um gargalo. Eu acabei tirando. Mas aí tem essa reclamação. Pô, mas sem... Como é que lida com isso? Qual a tua visão? Cara, isso é doideira e sempre vai ter. O que eu sempre aconselho a galera que vai enxugar um cardápio no iFood? Entra lá, vai no desempenho, filtra os últimos 90 dias no cardápio, o que mais vendeu. Aí você vai ter várias páginas, né? Dos mais vendidos até os menos vendidos. Se você pegou produto que vende menos de 1 por dia, tem... sei lá, em 90 dias teve 60 vendas esse produto. Cara, não compensa tá ali. Entende? Pô, é produto que vende um dia sim, outro 2 dias não, um dia sim, 3 dias não. E aí a gente vai enxugando. Por quê? Tem um estudo que diz que se o cliente ele demora mais de 8 segundos para escolher previamente o seu pedido, ele sai do seu cardápio. Então, por isso que eu começo com produto de entrada e aí eu começo com um dos mais baratos descendo para o mais caro. Porque o primeiro fator de escolha do cliente, cara, não é... Na maioria... Eu sempre olho para a massa, tá?
A primeira coisa que decide se o cara vai comprar no seu restaurante ou não é se cabe no bolso dele. Então, por isso que a estrutura de cardápio é um produto isca no topo e depois dos seus principais vai vindo o mais barato descendo para os mais caros. Porque o que faz a maioria das pessoas entrarem em um cardápio e sair sem clicar em nada é quando ele entra, ele tem R$50 no bolso. Ele entra e ele vê lá 60, 63, 65, 69,90, 70, 120. Então, às vezes você tem executivos lá embaixo de 40. De 50. Mas tu nem deu a chance dele ver. Mas ele não viu. Então, se em 8 segundos ele não vê algo que cabe no bolso dele, ele sai. Entende? Então, esse é um fator muito importante. E aí, como que eu enxugo? Cara, primeiro eu vou filtrar. Aí eu vou ver o que não vendeu. Só que às vezes tem produto que não vendeu e não é porque ele não é um produto vendável, mas é porque a sua ordem de cardápio tá de um jeito que o cara não chega nele. Então o que eu faria? Primeiro eu analiso. Cara, beleza, esses produtos não vendem. Desses que não vendem bem, tem algum que tem potencial para ser um produto isca, ser um produto de entrada? Tem. Então beleza, vou testar ele lá no topo e vou dar, sei lá, 15 dias, 2 semanas. Ah, poxa, a venda dele começou a sair. Então, beleza. Então, ele não é um produto cancelável, né? Vou dar mais tempo a ele. Tem outros produtos que eu também mexi e não performaram? Tem. Cara, vai tirando. Isso serve não só para prato principal. Serve para entrada, serve para bebida, serve para sobremesa. Às vezes você tem 10 sobremesas, o cara olha e não escolhe nenhuma. Se você tivesse 3, ele já olhava e escolhia. E para alguns setores, para alguns tipos de negócio, acho que o combo também faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, assim, quer ver sushi. Cara, eu não tenho paciência para escolher sushi. Porque daí tu tem que entrar e cara, tu perde ali 5, 10 minutos no cardápio. Quando já tem ali um combo que eu vejo, para 2 pessoas, tem sashimi, tem isso, tem aquilo. Pronto, clicou, foi. E as pessoas também não tem saco, às vezes, para ficar olhando tudo, né? Aí tem um insight para isso. Geralmente a galera coloca lá, combo 40 peças. E a descrição vem toda lá embaixo. Cara, o que eu prefiro? Combo 40 peças. Aí abre aspas. Sushi, sashimi e, sei lá, hot frito. Fecha aspas. Acabou. Pelo menos a pessoa vai bater o olho e vai ver, tem 40 peças, vem isso, isso e isso. Cara, eu não quero saber quantos vem de cada. Ou ela vai saber depois que ela clicar no produto e vai abrir a tela maior, ela vê a descrição. Mas o quanto mais específico você for já no nome do produto, melhor. Por quê? Também a ferramenta de busca do aplicativo funciona assim. Ela pega primeiro o que está no nome do produto e depois o que está na descrição. E a maioria das pessoas usa um monte de palavra-chave na descrição e nenhuma no produto. Então, se a pessoa procurar assim, ó, combo sushi, o cara que está lá, combo 40 peças, não vai aparecer. Entende? Então tem que ser lá, combo 40 peças, sushi, sashimi, não sei o quê. Entendeu? Mesmo serve pro sashimi. Combo sashimi. Aí se tiver a palavra-chave lá, combo 40 peças, aí traço sashimi, sushi e sei lá, mais algum outro produto, aí aparece na busca, entendeu? Muito bom. João, pra gente encerrar o episódio aqui, tá muito bom, o tempo passou voando, acho que já tá até mais de 1 hora aqui, tá bom, maravilhoso. Demais. Qual conselho final tu daria aqui pra um dono de negócio de alimentação, como eu te falei, que já talvez opera no físico, já tem um delivery, não dá tanta atenção, ou não tá tendo tanto resultado, o que tu falaria pra ele? Cara, assim, acho que o principal conselho pra quem tem loja física e ainda não desbravou o delivery, eu acho que é primeiro seguir entender... segue lá, @João Barcelos Oficial, e entender que o delivery, principalmente no iFood, nos aplicativos, é outra loja dentro da sua loja. Esse é o ponto-chave. Como assim, João? Cara, o público é totalmente diferente. Por exemplo, os meus filhos pedem iFood. Os meus pais não pedem iFood. Meus pais, eles pedem no WhatsApp, mas eles não pedem no iFood. Por quê? Cara, é geracional. Então, uma geração mais atual pede no iFood. É óbvio, tem homens, pais, avós, bisavós que sabem pedir no iFood. Mas é exceção, não é a regra. Mas é uma exceção. Entende? Você tem ainda uma geração que vai no seu restaurante, que gosta de ir lá no sábado, domingo, vai de semana, leva a família, gosta de reunir lá. Mas você tem uma outra geração que não vai mais. Que eles já nasceram digitais. Então, primeiro é entender isso.
Entendendo isso, você precisa ir numa linha de que essa geração digital que eu vou alcançar, qual é a preferência deles? Eles preferem qualidade, agilidade, preço, quantidade. Eles gostam de muita variedade. Eles não querem tanta variedade. Eles não gostam da ultra qualidade, eles gostam mais da agilidade. Entende? A comunicação visual deles, eles querem algo mais colorido, menos colorido. Aonde que é o ponto de contato com eles? Então é isso, é você entender. E até para você atrair essa galera pro físico, porque, poxa, é muito melhor você atender o cara no seu restaurante do que no delivery. O ticket é mais alto, né? Muitas vezes ele vai consumir muito mais produtos. Ele não vai ficar só no prato principal, ele vai na entrada, ele vai consumir sua sobremesa, ele vai tomar um cafezinho. O ticket é melhor. Como que eu trago esse cara, então? Onde que ele tá? Será que é no Instagram? Talvez não. Às vezes ele já tá no TikTok. A rede social é o filho correndo do pai. Então você tem o Facebook. Quando sua mãe chegou no Facebook, você foi pro Instagram. Sua mãe chegou no Instagram, você vai pro TikTok. Quando sua mãe chegar no TikTok, você já vai pra próxima. A rede social tem isso, né? Então é isso. É você entender que o delivery não é a mesma coisa do ponto físico. É uma outra geração delivery. A maioria das pessoas que consomem no delivery é uma geração mais atual. O ponto de contato com eles é outro, o desejo deles é outro. E, assim, você comunica com eles de outra maneira. Acho que isso vai te fazer entrar no delivery com muita força. Muito bom, Esse João. é o conselho. Foi um prazer te ter aqui nesse episódio do Scalpcast. Tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado aprendeu demais. Uma honra te receber. Deus te abençoe. Gratidão, Amém. meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos que ficaram até o final. E tamo junto. Se inscreve aí no canal. Continua acompanhando. Muito bom. Até o próximo episódio. Toda terça-feira, 7h30, um episódio novo do Scalpcast no ar. Tchau, tchau. Valeu.